Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo que lhe deu o seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Irmãos, está aí o grande anúncio do Evangelho de São João. De tal modo Deus amou o mundo que lhe deu o seu Filho único. Você sabe que quando João fala de mundo, não é simplesmente esta terra, não é o globo. Não, mundo para São João é aquela sociedade humana que se opõe a Deus. É uma humanidade que contradiz a Deus, que não aceita a Deus, que não concorda com Deus, que se opõe a Deus, que não quer saber de Deus, das suas leis, dos seus mandamentos. É um mundo que odeia a Deus. O mundo odiou a Deus, mas Deus amou o mundo. A resposta ao ódio do mundo foi amor. Deus não odiou. Pelo contrário, Deus é amor, Ele amou o mundo e deu uma resposta de amor. Diante da grande recusa, Deus dá o mais lindo presente. De tal modo Deus amou o mundo, esse mundo pecador, esse mundo que se opõe a Deus, esse mundo que refutou Deus, recusou Deus. De tal modo Deus amou este mundo que lhe deu o seu Filho único. E Deus não enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Está aí. É toda a síntese do Evangelho de São João. Deus é amor. E a grande resposta de Deus é amor. Ele quer salvar todos. Ele quer salvar você, meu irmão. Ele quer salvar você, minha irmã. E o que você deve fazer é crer em Jesus. Sim, porque de tal modo Deus amou o mundo que lhe deu o seu Filho único para que todo o que nele crer, sem exceção, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você também. E é por isso que Jesus convida você a acreditar nele, acreditar na sua palavra, acreditar no seu Evangelho, a acreditar na sua proposta. Deus não quer perder você. Deus quer salvar você. E a salvação está a seu alcance. É tão fácil. Mas é necessário que você acredite para valer, que você acolha para valer Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Pois Deus não enviou o seu Filho para condenar você, mas para salvar você. E para isso basta que você acredite em Jesus. Eu quero passar com você hoje o primeiro encontro de Jesus com os seus discípulos, narrado no Evangelho de São João. João o Batista preparou os caminhos do Senhor. Ele anunciou o Salvador. Ele conquistou um grande povo. Tinha muitos seguidores, muitos discípulos, mas chegou a hora de João passar os seus discípulos para Jesus, porque ele só veio preparar os caminhos do Senhor. E ele fez isso. Ele não segurou os discípulos para si. Na hora devida, ele passou os seus discípulos para Jesus. Eu quero que você mesmo acompanhe Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 35 e seguintes. João 1, 35. No dia seguinte, estava lá João, outra vez, com 2 dos seus discípulos. E avistando a Jesus, que ia passando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no falar e seguiram a Jesus. Voltando-se, Jesus, e vendo que o seguiam, pergunta-lhes: Que procurais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre,
onde moras? Vinde e vede, respondeu-lhes ele. Foram aonde ele morava e ficaram com ele aquele dia. Era cerca da hora 10ª. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido a João e que o tinham seguido. Foi ele então logo à procura do seu irmão e disse-lhe: achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Levou-o a Jesus. Tu és Simão, filho de João, disse-lhe Jesus, fitando. Tu és Simão, filho de João, serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Irmãos, é tão simples, mas muito lindo. Primeiro João apresenta Jesus. Apresenta Jesus a 2 discípulos. Um deles é André, diz o Evangelho. O outro provavelmente era o próprio João. Tudo indica que era. Tanto assim que ele lembrava direitinho a hora, era cerca da hora 10ª. Eram umas 4 horas da tarde. Quando João e André se encontraram com Jesus e foram com ele. Passaram o restante daquela tarde, aquela noite. Nós nem imaginamos o que aconteceu, mas eles se encontraram com Jesus, ouviram Jesus. E aquele encontro foi irreversível. Aqueles 2 discípulos de João já tinham sido conquistados por Jesus. Tanto assim que André tomou a iniciativa. O Evangelho quase não fala de André. De Pedro, fala muito. De João, fala muito. De Tiago, seu irmão, fala muito. Mas de André, quase nada. Mas uma coisa muito importante André fez. Quando ele encontrou-se com Jesus, ele lembrou-se logo do seu irmão Simão, e vai conversar com ele. E você sabe que Simão Pedro era um homem duro, difícil. Certamente não foi fácil convencer Simão de que ele tinha encontrado o Cristo. Mas André foi, falou, conversou, insistiu, convenceu e levou Simão até Jesus. Claro, não era ele, André, que ia mudar o coração do seu irmão. Não, era Jesus. A coisa mais importante que André fez foi falar de Jesus para o seu irmão, Simão Pedro. E depois, levá-lo para Jesus. Quando ele se encontra com Jesus, tudo já estava concluído. Tanto assim que o próprio Jesus, fitando nos olhos a Pedro, disse: tu és Simão, filho de João. Daqui para frente serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Jesus ia fazer de Pedro a pedra fundamental da sua igreja. Já nesse primeiro encontro, Jesus tem toda a intuição e lhe diz: tu vais ser pedra, pedra fundamental da minha igreja. E por que tudo isso aconteceu? Porque André fez o que devia fazer. Falou de Jesus e levou o seu irmão para Jesus. Aí está o fundamental para todos nós. Nós que tivemos a graça de encontrar Jesus, precisamos falar de Jesus aos nossos irmãos. É a coisa mais importante, é a coisa mais urgente. Há uma infinidade de irmãos nossos que não conhecem Jesus. Muitos batizados, muitos católicos, eu diria, até gente que frequenta a igreja, mas que não conhece Jesus. Que não se encontrou com Jesus. Que não recebeu a salvação de Jesus e precisa encontrar. Sim, precisa encontrar-se com Jesus. Na verdade, nenhum de nós vai converter ninguém.
A conversão quem concede é Jesus. A conversão vai acontecer quando a pessoa se encontra com Jesus. Mas você pode ser o promotor desse encontro. Você vai falar a respeito de Jesus que você encontrou. Você vai falar a respeito daquilo que Jesus fez na sua vida. Você vai dar o seu testemunho com simplicidade. Não é uma coisa difícil, não é uma coisa complicada. Você vai falar a respeito do Jesus que você encontrou. E vai levar a pessoa até Jesus. O restante Jesus faz. Aí está o importante. É urgente, é muito urgente nós falarmos de Jesus e levarmos as pessoas para Jesus. Há muito batizado, há muito católico que não conhece Jesus, que não se encontrou com Jesus, e é preciso que todos se encontrem com Jesus. Irmãos, diante disso, vamos unir-nos e juntos oremos. Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Jesus, porque quer me convencer e me convencer cada vez mais que eu preciso ter a coragem de falar de ti. Eu tenho tido muito medo, Jesus. Diga isso ao Senhor. Eu tenho tido muito receio, Senhor. Eu tenho sido covarde até. Jesus, tira todo esse medo. Jesus, tira toda essa minha covardia, essa vergonha. Eu nem sou capaz de explicar, Jesus, por que vergonha de ti? Por que vergonha de falar de ti? Mas eu devo confessar, Jesus, eu sinto vergonha, eu sinto medo. Mas a tua palavra está me convencendo. E eu quero, Senhor. Eu quero falar de ti. Eu quero falar daquilo que fizeste na minha vida. Eu quero te anunciar. E eu quero levar as pessoas para ti. Porque agora eu compreendi que não sou eu que vou mudar ninguém, que não sou eu que vou converter ninguém. Mas és tu. E é preciso que as pessoas sejam tocadas por ti, Senhor. Os meus entes queridos, os meus amigos, os meus parentes, que precisam ser salvos, que precisam encontrar a vida eterna, é a ti que eu tenho que levá-los, Senhor. Eles precisam mudar de vida, mas é a partir do encontro contigo que eles vão mudar. Senhor, nesse dia eu me proponho, e me propondo eu peço, dá-me a graça de falar de ti. Dá-me a graça de te testemunhar. Dá-me a graça, Senhor, de levar as pessoas a ti. Tu és o caminho, tu és a verdade, tu és a vida. Amém. De tal modo Deus amou o mundo que enviou o seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o Filho a este mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Mas é preciso que cada homem, que cada mulher se encontre com Jesus.